A proposta da Citroën é se tornar uma marca de entrada no mercado sul-americano e também aqui no Brasil. Por isso, o C3 se tornou um produto muito mais simplificado, barato entre aspas e relativamente completo. Mas agora a Citroën trouxe potência. Estamos falando do Citroën C3 mais potente já fabricado na história da marca. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou mostrar para vocês em detalhes o novo Citroën C3 U com motor 1.0 turbo de 130 cavalos de potência. Roda a vinheta, vamos lá! Como eu disse para vocês, o C3 é um projeto barato, foi desenvolvido na Índia para atender o mercado local de lá e mercados emergentes como o Brasil. Por isso é um carro que não tem muito daquele aspecto refinado como acontece nos modelos europeus, os Citroëns franceses de fato, na verdade. Então, é um carro muito mais simplificado, com um ajuste da Stellantis. Uma suspensão recalibrada, o motor mais potente agora no caso, e muita coisa foi alterada nessa versão U. Não foi só colocar o motor 1.0 turbo aqui. Caixa de direção é outra, suspensão é outra, freios são outros, tudo é novo para esse carro. Mas o preço se tornou convidativo. Estamos falando de um produto que custa R$ 95.990. Praticamente o mesmo preço da versão 1.6 com câmbio automático também. E um ponto interessante, a proposta do Citroën é se tornar um produto acessível. Então, pensando na acessibilidade, este carinha aqui também entra no programa de PCD, custando R$ 83 mil, do jeito que vocês estão vendo, porque não tem opcionais. Um preço muito interessante, porque fica próximo de um Renault Kwid ou um Mobi completão. Será que agora de fato a Citroën vai acertar? Porque a proposta desse carro, na minha opinião, é realmente se tornar o novo Uno do século XXI. Será que de fato a Stellantis, que basicamente a gente conhece como Fiat no Brasil, escolheu o C3 para se tornar o futuro Uno dessa geração? Bom, é isso que vocês vão descobrir nesse vídeo. Então, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações. Isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro, sobretudo nossa meta de 1000 likes. Vocês têm ajudado com o like e o Falando de Carro tem crescido bastante. Conto com vocês por isso, porque agora a gente vai esmiuçar tudo do novo C3 2025 com motor 1.0 turbo. Ao contrário da Renault, que intitula o Kwid como SUV dos compactos, o C3 ele tem uma atitude SUV. Ou seja, a Citroën não considera esse carro como um SUV, mas sim como um hatch de proposta aventureira, tal como o Uno Way, Quem não se lembra do Uno Way que tinha um aspecto mais off-road. Por isso que eu falo para vocês que esse carro tem muito da essência de um Fiat Uno, na verdade, e a gente vai discutindo isso ao longo do vídeo. Lembrando mais uma vez que esse preço aí de R$ 94 mil, R$ 96 mil na verdade, é mais barato que o Peugeot 208 Turbo e mais barato que todos os outros turbos da categoria, como HB20, Onix e o Fiat e o Volkswagen Polo. A Fiat é o único que não tem um motor turbo, no caso do Argo, na verdade. Mas vamos lá. Nessa versão U aqui, que é uma nova topo de linha, nós temos o conjunto óptico aqui com esse DRL em LED, porém o resto é halógeno, tá? Então nós temos aqui luzes de seta na parte superior e luz de farol alto e baixo, tudo halógeno, tá? Um canhão simples aqui. Na parte inferior, nós temos essa luz de neblina também com a lâmpada amarela, sem projetor, e essa moldura aqui que eles chamam de Emerald, Emerald Blue, com esse acabamento azulado, que na minha opinião ficou bonitinho. Porém, eu sou um pouco mais conservador com cores, eu acho que eu deixaria isso daqui em black piano para dar um ar mais sóbrio para o carro. Como ele tem essa proposta de ser um carro com uma atitude off-road e uma série de coisas, notem que praticamente daqui para baixo tudo é em plástico rígido. Isso facilita pós-venda, facilita você arrumar um carro com mais facilidade e evita aqueles pedriscos, aquelas coisas que podem estragar a área pintada do carro. Por isso, na parte inferior, tudo aqui é em plástico rígido mesmo. O capô não tem muitos vincos, só esse detalhezinho aqui. O chevron ainda não foi atualizado, coisa que a Jumpy recebeu o novo símbolo da Citroën e aqui ainda não. Lembrando que a versão europeia deste Citroën C3 é elétrica e já conta com um símbolo novo. Aqui nós temos esse chevron antigo ainda, com acabamento cromado, nessa versão topo de linha U.
Mas notem, como ele é realmente um carro compacto, pequeno, ele te dá a impressão de um carro muito maior do que ele é. Se a gente analisar o HB20, o Polo, né, e o próprio Onix, ele tem a frente mais baixa, como se fosse um hatch mesmo, né, propósito de um hatch. No caso aqui do C3, ele tem essa pegada meio de quero ser um SUV. Por isso, você tem aqui o para-choque mais alto, né, na verdade, o capô mais alto, mais reto, para dar essa impressão de altura, menos largura e mais altura, na verdade. Bom, pessoal, com relação à motorização, ele estreia um motor 1.0 turbo, Firefly Turbo, Turbo GSE, T200, Turbo 200, enfim, esse motor aqui tem 600 nomes por aí. Mas gera até 130 cavalos de potência, lembrando que ele é injeção direta de combustível e flex, cerca de 20,4 kg de torque máximo, câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades, com 0 a 100 em incríveis 8,4 segundos. Olha, impressiona o 0 a 100 desse carro. 0 a 100 de carro com motor 1.4 turbo, na verdade, né? Se a gente parar para pensar que o Golf 1.4 DSG fazia um 0 a 100 desse, lógico, um carro maior e mais pesado. Então, com relação a peso-potência aqui, a gente está falando de quase 8,5 kg por cavalo. É um dos melhores da categoria nesse sentido, né? E um dos mais potentes, tirando o grupo Stellantis, né? Porque se a gente considerar aí que o Onix, por exemplo, tem 116, o Polo tem 116 e o HB20 tem 120, a gente está falando de pelo menos 10 cavalos de diferença para o seu melhor concorrente, fora o grupo Stellantis, se a gente não considerar, logicamente, o Peugeot 208, que também usa essa mesma motorização, mas como lá é um carro um pouquinho mais pesado, por mais que seja aerodinâmico, ele é um pouco mais lento, aqui ainda acaba sendo mais rápido. Um outro ponto é que a Stellantis focou bastante com relação ao consumo, fazendo uma média de 9 km por litro na cidade e quase 13 km por litro na estrada. Não consigo falar para vocês a faixa de rotação ideal, porque esse painel de instrumentos não tem conta-giro. Mas colocaram uma manta acústica aqui para diminuir ainda mais o ruído, mas notem que a economia na construção do carro pega muito aqui dentro. Notem que está só no primer, não tem nenhum resquício de pintura na parte interna desse carro. Então, de fato, você percebe o quanto a Stellantis economizou no projeto aqui do C3. Com relação ao seu porte, ele tem 2,54 m de entre-eixo e 3,98 m de comprimento, atingindo muito bem a legislação indiana que carros com menos de 4 metros pagam menos imposto. Então, por isso que ele é pequenininho desse jeito, mas aproveita bem o espaço interno, na minha opinião, um dos melhores da categoria e, sem sombra de dúvidas, muito melhor que o 208, na verdade, que é o seu irmão de projeto, vamos dizer assim, né, com relação à plataforma. Nós temos aqui conjunto de pneus 195, perfil 65 de aro 15, com essas rodas de liga leve pintadas em black piano. Como o pessoal gosta dessas rodas escurecidas, a Citroën também colocou. Particularmente, um visual pratinha ou cinza com diamantado ficaria mais bonito, na minha opinião, mas todo mundo gosta de roda preta, então tá de fábrica aí a roda preta, né? Nós temos esse detalhezinho na caixa de roda aqui, passa pela parte inferior e vai até lá atrás também. E essa suspensão foi muito bem calibrada para o nosso mercado. É um dos pontos principais desse carro, na minha opinião, é o seu conjunto de suspensão. Porque assim, um motor potente é fácil de fazer, mas calibrar uma suspensão confortável, isso é para poucos e a Fiat sempre acertou isso muito bem. E isso, com o grupo Stellantis, acabou aparecendo para outros produtos, como o 208 e aqui no caso do C3. Esse carro ele tem um foco muito mais pensado em conforto para você passar em áreas de pedras e uma série de coisas. Tanto é que a gente fez um trajeto aqui quase off-road com esse carro assim, de chão batido e ele se comportou muito bem. Estou para falar para vocês que a suspensão desse carro é tão boa quanto um Jeep Renegade e até um Corolla. É realmente muito gostoso de você andar com ele por aí, principalmente agora com a direção elétrica também ali, progressiva, que deu realmente aquele toque final para você ter um carro confortável para andar em qualquer terreno. Mais uma vez, por isso que eu falo que o C3 se tornou o novo Uno do século XXI, porque de fato é um carro pensado para esse tipo de situação. Um carro barato para você passar por todos os terrenos sem dificuldade, né, e com bastante conforto. Temos a nomenclatura IU posicionada aqui, temos retrovisor pintado em black piano com repetidor de seta, maçanetas normais, lembrando que para a região do motorista você tem o miolo que mudou, agora é chave canivete, já vou mostrar para vocês. E na versão IU você tem o teto biton, ou seja, black piano na parte superior com o requezinho aqui, certo? E também temos esse detalhezinho azulado aqui, tá? Azuladinho aqui.
O Yu vem de duas palavras que eu esqueci a segunda, mas é de Yang e Yong, se eu não me engano, que seria um aspecto mais jovem, né? O que a proposta da Citroën é realmente se tornar um carro de acesso, um carro barato, então pessoas mais jovens têm facilidade para comprar veículos mais baratos. Então essa é a ideologia da Citroën aqui, no caso dessa versão Yu. Então notem, como eu falei para vocês, ele é mais quadradinho, mais cubo, né? Então ele é bem alto aqui nessa região, favorece você sentar ali com bastante tranquilidade, mesmo pessoas mais altas, né? E realmente o carro é pensado nesse sentido, de ser um carro com um bom aproveitamento interno, mais compacto. Para finalizar todo o visual lateral, ele tem esse adesivo aqui na parte inferior com escrito Citroën, e em alguns outros mercados é um aplique aqui, né, de plástico, e aqui no Brasil não aconteceu isso, ficou só com o adesivo Citroën e esses detalhes laterais. No quesito de segurança, ele deve freio a disco na parte traseira, né, é só dianteiro, porém os discos são maiores, como o carro é mais potente, ele basicamente recebeu o mesmo conjunto de disco de freio que equipa o Fiat Pulse também. Aqui na parte traseira não tem nenhuma mudança significativa, tá? Então a lanterna é a mesma, tudo halógeno, tá? Então luz de freio, posição, ré, seta, tudo lâmpada amarela simples. Temos uma nomenclatura agora Turbo 200 posicionada aqui, o chevron escurecido da Citroën, nomenclatura C3 e notem que ele não tem sensor de estacionamento traseiro, mas tem uma câmera de ré, já ajuda bastante. Desembaçador, limpador traseiro, né? Olhos de gato na parte inferior, não temos aqui escapamento aparente e como acontece na dianteira, toda a parte inferior é de plástico rígido, porque dessa forma evita riscar a lataria e uma série de coisas e deixa ele com esse ar mais robusto, aventureiro, vamos dizer assim. Bom, apesar de ter uma nova chave, ele não tem abertura do porta-malas pela chave, mas olha só, Volkswagen, olha só, o C3 tem um botãozinho para você abrir a tampa do porta-malas, coisa que o Polo não tem. Polo, se eu não me engano, algumas versões também do Onix não possui um simples botão para você abrir o porta-malas. Tudo bem, custa dinheiro, mas é muito mais prático, né? Você abrir o porta-malas dessa forma. Temos a forração em tecido aqui dentro, que eu gosto bastante. Dessa forma você melhora o isolamento acústico e diminui os ruídos também. E até coisas que você coloca aqui dentro, como eu falo para vocês. Cadeira de praia, carrinho, qualquer coisa faz barulho aqui. Então dessa forma você diminui muito o ruído para dentro do carro. Também temos aqui o banco normal, tá? Com forração em tecido, porém não é bipartido, tá? É um banco inteiriço. E puxando aqui, nós temos um step temporário, tá? Não é o step da mesma medida, é um step temporário, mas já ajuda bastante aí. A gente sabe que a gente está viajando por aí igual agora, a gente vem para o interiorzão de Minas Gerais, às vezes acaba furando o pneu porque passou numa pedra, alguma coisa. Se você está com um kit RAM flat, não tem como. Está numa região que quase não tem sinal de celular. Então como que você vai ligar para alguém, pedir um guincho, um reboque, o que seja? Então o step eu acho que faz total sentido para as nossas condições no Brasil, né? Então é muito melhor desse fato você ter aí um stepzinho para uma emergência, você correr em algum lugar e fazer o reparo correto. Bom, como o carro tem o projeto barato, notem que aqui na parte superior tudo é lata, só está tampado em plástico aqui a máquina do limpador e a máquina aqui com relação à abertura do porta-malas. De resto, tudo é simplificado, tanto é que quando você fecha aqui, ó, você percebe que o barulho é um pouquinho mais simples. Melhorou, viu? Vou te falar que o primeiro era mais feio esse barulho. Eles estão melhorando o carro ao longo do tempo, que foi uma das coisas que eu falei durante o teste, tá? Até falei isso antes, né? A gente gravou o teste antes de gravar o carro estático, mas parece que o C3 está na mesma fase do Etios, quando foi lançado aqui, do Toyota Etios. Eles foram melhorando o carro ao longo do tempo, enquanto ele estava sendo vendido. E o C3 parece que está nessa mesma ideologia. Eles vão melhorando o carro ano a ano, né, conforme a necessidade do cliente. Lógico, o carro ele veio de um projeto que foi alterado no meio do caminho e ele segue fazendo isso. Então muitas coisas não podem ser alteradas da noite para o dia, porque aí faz esse carro se tornar defasado com uma extrema facilidade e o pós-venda das primeiras versões acaba perdendo bastante. Então eles vão atualizando devagarzinho para que quem comprou o carro não se sinta tão prejudicado assim, vamos dizer. Mas vamos ali para a parte interna porque tem mudanças interessantes no novo C3 Yu. Bom pessoal, vamos começar aqui na parte interna do C3 2025, né, na versão Yu com motor 1.0 turbo. Como eu disse para vocês, a proposta desse carro é entregar um bom espaço interno. Então o que acontece? Você tem um assento alto,
porque dessa forma você fica com as pernas mais flexionadas. Então te faz ficar longe do banco dianteiro, mesmo sendo um entre-eixo curto. É uma estratégia de engenharia para você ter mais espaço interno. Porém, quando você senta mais alto, você tem mais turbulência, vamos dizer assim, né, quando os vidros estão abertos, ou até você pega mais ruído com relação ao teto do carro. Então, ônus e bônus, você ganha mais espaço interno, mas você perde um pouquinho desse conforto acústico, vamos dizer assim. Entretanto, você tem aqui toda a porta em plástico duro, tá? Tudo em plástico duro, com a maçaneta prateadinha. Então, realmente, a estratégia é entregar um carro mais barato possível. A porta é bem fininha aqui no plástico, o vidro é bem fininho, tudo é pensado para trazer o máximo de espaço interno. Então, por isso que toda a forração lateral é mais estreita, mais fina, né? Aqui na parte central, nós temos os comandos do vidro elétrico, que é uma estratégia para você economizar na fiação da porta. Então, o mesmo fio que vai para a parte traseira aqui, que inclusive dá essas tomadas USB, é o fio que faz aqui os vidros elétricos. Logicamente que ele não tem saída de ar aqui atrás, né? Só tem um porta-objetos aqui e não tem revisteiro nos bancos. E pela primeira vez, a Citroën colocou bancos revestidos em couro sintético, vinil, que seja, com essa costura azuladinha aqui, que faz parte do pacote U. E o teto é mais claro para dar essa sensação de amplitude. Com relação à segurança, ele ainda continua apenas com 4 airbags, tá? Airbags aqui nas laterais e airbags frontais. Não tem 6 airbags, como alguns carros oferecem, mas para um carro barato é o que a gente tem, né? Vamos ali para a parte dianteira e aí a gente vai contar algumas novidades também do C3. Já aqui na parte dianteira, a gente tem pequenas melhorias de ergonomia. Logicamente que você tem o banco com ajuste de altura, o volante só é de altura também, tá? Não tem profundidade, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, tá? Então, ó, não tem profundidade e ele é meio como o Etios, ó. Se você soltar, ele cai, né? Ele não tem aquela firmeza de você ajustar aqui, olhar e pronto, não, sabe? Você tem que ficar com as duas mãos aqui e acertar. Então, um detalhezinho que pega um pouco. Os vidros elétricos na parte dianteira são nas portas, então isso melhora bastante a ergonomia do carro, não é como no Kwid, né, que era aqui. E você tem uma posição de dirigir alta, mesmo baixa a posição é alta, porque justamente dessa forma você dá espaço traseiro. Se você abaixa o banco acaba indo mais para trás porque você vai ficar mais apertado, né? Então quanto mais baixo você tá dentro de um carro, mais para trás você tem que ir por causa das suas pernas. Então se você fica mais alto, você encurta isso daqui e dessa forma você ganha espaço interno traseiro. É a mágica da engenharia aí para você trazer essa amplitude. O volante é gostosinho aqui, pequenininho, confortável, direção elétrica super direta, né? Isso é realmente interessante nele. Mas agora a gente vai contar todas as funcionalidades, né? E o que tem e o que não tem aqui no C3 2025, né? Com motor 1.0 turbo. Vamos lá, pessoal. Chave aqui do C3, que na chave é o símbolo novo, tá? Na chave você tem o símbolo novo, que inclusive é a mesma chave da Peugeot, só para trancar e destrancar, sem função de abertura. Então, chave nova canivete, que é uma das coisas que todo mundo reclamou. Vamos usar a partir daqui, né? Vamos mostrar o C3 em funcionamento. Então, como eu disse para vocês, ó, direção elétrica super leve, né? Você consegue mexer aqui com um dedo, super levinha mesmo, com comandos aqui de áudio nessa região. Se não tem piloto automático, não tem nada para esse carro, tá? Então, esse lado é vazio. E desse lado você tem aqui comandos, né, de áudio, atendimento de chamadas, tudo posicionado aqui. Como se trata de um carro de entrada, ele deve em muitas situações. Então, ele só tem acendimento simples dos faróis, não tem sensor de chuva, tão menos o retrovisor crepuscular. Tudo é simples mesmo nesse carro. Tão simples, pessoal, que esse carro não tem nenhum painel de instrumentos completo. É um mostrador digital ali, em LED praticamente, com o detalhe do velocímetro digital, informação do câmbio, temperatura do carro, né, que antes nem isso tinha, temperatura do carro, e também o tanque de combustível. E no palitinho aqui, né, você mexe no resto, no computador de bordo, com trip A, trip B, velocidade média, autonomia e consumo do carro. É isso que você tem ali num painelzinho bem simples. Renato, mas por que não colocam aqui um painel do C3 Aircross, do Basalt? Porque, como eu falei para vocês, se você coloca isso em um carro que lançou tem 1 ano e meio, quase 2, quem comprou o primeiro ano do carro, primeiro que vai ficar pé da vida por causa disso, e segundo que vai desvalorizar demais, ninguém vai querer o primeiro C3. Então é por isso que eles vão nesse de formiguinha, aquele trabalho de formiguinha, né? Bem devagarzinho, fazendo as atualizações pontuais
para aí sim, num facelift, numa atualização mais significativa, ganhar esses equipamentos. Se você faz tudo isso agora, coloca sensor, coloca tela, troca central multimídia, põe um ar digital, não sei o que, de um ano para outro, quem comprou esse carro aqui vai fazer o que com ele? Vai jogar fora? Sabe? Então, de fato, eles têm que fazer isso bem devagarzinho, né, para o mercado ir absorvendo com calma, né, e não desvalorizar o produto. Então, essa é a estratégia, tá? Bom, no mais, como eu disse para vocês, o ar-condicionado é normal por termostato, tá? Nada demais aqui. Então você ajusta aqui. Recirculador você ajusta dessa forma aqui também do carro, tá? Então você arruma aqui o recirculador. Temperatura você ajusta aqui também. E as direções do ar. Pisca-alerta, você também tem uma tomadinha USB aqui e uma 12 volts para conversar aqui, né, com este Apple CarPlay Android Auto da central multimídia, que é sem fio, mas você tem um fio aqui para carregar. Já falando da central multimídia, ela é básica, vamos dizer assim. Tem rádio, né, que você ajusta aqui, tem a parte de telefonia, tem a parte do Android Auto ou do Apple CarPlay que funciona de forma sem fio, comandos de volume que são aqui, né, digitais assim, né, você não tem aquele botão de girar, que particularmente gosto bastante, e alguns detalhes de configuração. Nada mais do que isso. Tanto é que no novo 208, uma nova central multimídia foi apresentada, muito melhor e um pouco mais completa. A gente não sabe se isso vai partir para os produtos Citroën, até porque as marcas andam meio juntos em algumas situações, mas na Peugeot já tiveram algumas melhorias, tanto é que o novo 208 deve ter a central do novo do 2008 também, tá? Então aqui, comandos rápidos nessa parte lateral, certo? Então você ajusta aqui, bem simples, mas com 10 polegadas, um ponto positivo, até porque quando você dá ré, você consegue enxergar relativamente bem aqui, né, a parte traseira. Então aí, ponto positivo nesse sentido. Na parte inferior aqui do console, nós temos alguns buracos que são porta-objetos. Muito bem caberia um carregador sem fio, mas não é o caso, né? E um pouco mais atrás nós temos a manopla deste câmbio CVT que simula 7 velocidades na alavanca. Que de acordo com a Citroën, você tem 3 modos de condução, que na minha opinião são 2. Ou é o normal, como está aqui, e o Sport que você altera da parte lateral. E que eles falam que o terceiro modo seria o manual, que para mim não faz sentido, tá? Mas enfim, de acordo com a Citroën são 3, na minha opinião são 2. Freio de mão aqui é normal, tá? Simples mesmo. E todo o acabamento do carro é em plástico duro, tudo. Então aonde você põe a mão é plástico duro, tá? Aqui é plástico duro, aqui é plástico duro, aqui é plástico duro, tá? Mas a gente percebe que os detalhes estão melhorando. Essa peça mesmo aqui em volta, né, do ar-condicionado, aqui dos botões do ar-condicionado, tinha muita rebarba, era um plástico feio. Agora eles melhoraram a aparência, tá mais bonitinho assim, mais apresentável. Mas ainda assim é um plástico simples, né? Tão simples o carro em projeto, se vocês pararem para analisar, que ele tem exatamente o corte do airbag posicionado aqui. Por quê? Se acabar de acontecer uma colisão, alguma coisa estourar o airbag, você só troca essa tampa aqui, né? Alguns produtos você tem um console integrado com tudo, para realmente dar aquele ar mais bonito. E aí se você acaba acontecendo algum acidente, alguma coisa, o airbag estoura e rasga todo o console. Aí você tem que trocar o console inteiro. Dessa forma, você só troca essa tampinha aqui. Então é uma forma de você baratear o projeto do carro também nesse sentido e até o pós-venda. Finalizando aqui, o rádio conta com 6 alto-falantes, né? Então são 2 com 4 médios e 2 agudos, e retrovisor com ajuste elétrico na região esquerda aqui do carro. Então é isso, pessoal, acho que está mostrado bem para vocês aí, né, como que é o novo C3iU. Agora a gente vai dar uma volta e aí vocês vão entender como é andar com este C3 1.0 Turbo, o C3 mais potente já fabricado na história. Bom, pessoal, vamos aí então ao drive com o novo C3iU com o seu motor 1.0 turbo, tá? Espero que o áudio esteja bom. Eu esqueci de trazer o suporte da minha câmera, né? Então estou usando uma GoPro emprestada aqui, então espero que a qualidade do áudio esteja condizente. Bom, essa daqui é a nova motorização disponível para esse carro, né? É o mesmo motor 1.0 turbo que a gente conhece de outros produtos da Stellantis, como Pulse, Fastback, 208 e agora aqui o C3. Então é uma motorização que a gente já conhece. 1.0 turbo com 130 cavalos de potência quando abastecido no etanol, cerca aí de 20,6 kg de torque máximo e câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades, né? A grande vantagem desse motor neste carro é a relação peso-potência.
Estamos falando de cerca de 8,5 kg por cavalo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque deixa o carro com uma relação de peso-potência muito bom, um carro ágil para você andar no dia a dia com ele sem sufoco, né? Tanto que o 0 a 100 dele é abaixo de 9 segundos. E aqui a gente percebe isso, ó, como ele vai bem, como ele tem uma boa desenvoltura para você rodar com o carro, né? O motor leve, o carro é leve também, né? Ele é tudo em alumínio. E olha isso, ó, como o carro fica gostoso para você andar no dia a dia com ele. É uma das grandes vantagens dessa motorização. Então sim, junto com essa atualização, tudo veio junto. Caixa de direção, suspensão dianteira, acerto nas molas traseiras também, né? Freios melhores e uma série de coisas para fazer esse carro ainda melhor. E a gente percebe muito bem que a direção está mais precisa, mais gostosa, o carro, ó, flui com muito mais facilidade, né? A gente percebe como ele anda bem nesse sentido, mas lógico, como a motorização tem um foco muito mais voltado para você ter conforto, ela não é direta, né? Então a gente passando nesse trecho mais sinuoso aqui, a gente percebe que o foco dessa direção é entregar conforto. Ela é bem levinha, bem levinha. Quando a gente coloca aqui na função Sport, você deixa o pedal do acelerador mais sensível e você percebe a direção ligeiramente mais pesada, pouca coisa. Mas o que impressiona é como anda. Meio pedal já é o suficiente para você rodar com o carro de maneira interessante. E olha que estrada bonita que a gente está aqui na Serra do Cipó, né? Realmente uma estrada maravilhosa para a gente rodar. Bom, pessoal, então falando aí um pouco mais sobre a motorização, ó, como a gente está subindo bastante, a gente percebe muito bem isso, ó, como o carro acelera bem, né? Como ele é realmente mais gostoso nesse sentido. Então a gente entende que essa motorização vai trazer muita performance. Olha o carro como anda. Mudou ele da água para o vinho. E a gente percebe que esse ajuste de suspensão aqui para o carro trouxe mais melhorias também nessa confiança à condução com ele. É um carro um pouquinho mais firminho, mas sem perder aquele conforto que a gente conhece da suspensão da Stellantis. E esse carro é muito confortável. Eu acho que assim como Corolla, assim como Renegade, o C3 para mim tá ali nos top 10 carros com o melhor conjunto de suspensão confortável para a gente ter no dia a dia. A proposta da Citroën é se tornar um carro de entrada, uma marca de acesso. E aí o que acontece? Com isso, você tem um carro pensado para fazer tudo. Por isso que eles falam em atitude SUV para esse carro. Porque com ele, você tem realmente um carro para fazer tudo no seu dia a dia. Você tem um carro para você fazer suas viagens, um carro para você levar seus filhos na escola, um carro para você literalmente fazer tudo com ele. Tudo. Então dá para entender que a ideia do C3 é se tornar um novo Uno. Sabe, aquele carro para fazer tudo, para o batente, para um carro de serviço, para um carro de família, para um carro que a pessoa está começando a dirigir, para tudo. Por quê? Ele é um carro pequenininho, mas ao mesmo tempo ele tem um bom espaço interno, agora com um motor muito legal, mas a gente percebe que em alguns pontos tá difícil de melhorar, principalmente no quesito de acabamento. Isso vai acontecer com o tempo, como eu disse para vocês, né? Não tem como você atualizar o carro de uma vez, mas você atualizando aos poucos, isso melhora. E é isso que vai acontecer aqui com o C3. Com o passar dos anos, ele vai melhorar, ele vai ficar mais equipado e uma série de coisas, né? Então, aos poucos, isso acontece. Mas a gente percebe que já teve boas evoluções aonde geralmente a gente não enxerga. A dirigibilidade, a suspensão, a confiabilidade e uma série de coisas. Lógico que essa parte cosmética, por mais que seja fácil de você atualizar, ainda é cara. E é como eu falei para vocês, se você atualiza muito um carro de um ano para o outro, você deixa aquele primeiro no prejuízo. Então tem que ir devagarzinho, né? Devagarzinho. Olha só, meio pedal, pessoal, olha isso, ó. Como ele anda bem na função normal, tá? Não tô nem no Sport. E ele começa a simular as trocas de marcha. Então assim, me impressionou positivamente essa motorização aqui. Me impressionou positivamente nesse sentido. É muito gostoso de você dirigir o novo C3. Falando sobre o consumo de combustível, né? A Citroën fala em quase 13 km por litro na estrada com gasolina. Um consumo exemplar, na minha opinião. Lógico que, como eu falei para vocês,
como a gente está falando de um carro turbo muito potente, o consumo não acompanha, né, um motor pequeno, acaba ficando mais gastão. Mas na minha opinião, tá mais do que excelente você ter aí 12 km por litro para um carro de 130 cavalos. Para pensar que um Golf 1.4 tinha 140, os Audis tinham 122 cavalos no 1.4. Eles estão tirando 130 cavalos no motor 1.0. Isso é coisa pra caramba, né? Isso traz essa potência aqui, né, interessante, e você tem a isenção do imposto, né, o ICMS menor, porque se trata de um carro 1000 cilindradas, né? Então tá aí o pulo do gato, né? O porquê tantos motores 1.0 potentes? Porque dessa forma você paga menos imposto, né, na hora de você comprar e sobretudo na hora de fabricar o carro também, né? Então são uma das maiores vantagens aí desse motor 1.0 turbo na realidade. Então, pessoal, o conjunto de suspensão me agradou bastante. Um dos pontos que mais me chamou a atenção, tá? A gente andou em muita estrada de terra aqui no interior de Minas Gerais. E para quem conhece Minas, né? Inclusive um abraço aos mineiros que estão assistindo esse vídeo aqui do Falando de Carro. Meu, que estrada linda! Olha isso, gente. É linda demais a estrada aqui. Impressionante. Que região bonita aqui de Minas Gerais. Até me perdi que eu ia falar das estradas de terra. Nas estradas de terra que a gente andou, né, com o carro, a gente percebeu que a suspensão filtra muito bem, sabe? Um dos pontos fortes. Ela só não é, você só não se sente melhor dentro do carro porque ele tem um baixo isolamento acústico ainda. Melhorou, as caixas de roda são impressionantes, filtra muito bem esse barulho de pedriscos na caixa de roda que ele não tem. A gente percebe muito isso no March, no Cobalt, quando vendia também. Carro muito barulhento na caixa de roda. Chuva também, por isso o carro estava no de vidro aberto, né? E aqui a gente percebe um isolamento acústico melhor nesse sentido, sabe? Melhor mesmo nesse sentido. E isso traz esse conforto acústico, poderia ser melhor, como eu falei para vocês, mas a suspensão filtra muito bem as imperfeições em estradas de terra. Daí eu falo para vocês que o foco desse carro é se tornar o Uno da nova geração, porque é o carro que fazia tudo, sabe? Tudo. É o carro que você andava no mato, é o carro que você andava no asfalto, é o carro que você andava nas buraqueiras, e a gente percebe muito bem isso, todo esse trabalho, né, do carro aqui, na suspensão, na dirigibilidade. Então o foco do C3 é se tornar o novo carro barato da Stellantis, sabe? O novo carro barato. Lógico, você tem um Mobi ainda, mas é um carro que está mais datado, o Argo é um carro que está mais datado, e o C3 vai ficar nesse lugar. A missão do C3 é ser o novo carro de entrada da marca, por isso que eu acho que as evoluções aqui vão ser maiores daqui para frente, não tão rápidas, vamos dizer assim, mas um carro que vai sempre melhorar, assim como o Etios foi, né? O Etios foi um carro que foi melhorando ao longo do tempo, e esse daqui é a mesma coisa, com o tempo ele vai melhorando também. Bom, pessoal, então é isso, mais uma vez, eu estou falando de um carro de 96 mil reais normal, um carro que chega até 83 mil reais, né? Desce para 83 mil no público PCD, e é isso aí, pessoal. Quero agradecer demais vocês que assistiram esse vídeo até o final, tá? Isso é muito importante para o engajamento do Falando de Carro. Muito obrigado mesmo. Comente aí o que vocês acham. Melhor comprar um C3 do que um Onix, do que um HB20, do que um Polo, do que um Argo? O que é melhor do que você comprar esse novo C3 1.0 Turbo, até o 208? O que vocês acham aí? É ou não é agora uma compra a 96 mil reais, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui? Um carro que não tem opcionais, tá? Tudo é item de série. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.